Ok, pessoal, então vamos aí a mais uma resenha de atividade, sim, hoje falando sobre trigonometria no triângulo retângulo. A gente está continuando neste assunto, então simbora. Aqui nós temos na primeira questão, dado o triângulo retângulo abaixo, identifique, na letra A eu peço aí a hipotenusa. Em todo e qualquer triângulo retângulo, você tem a presença de um ângulo reto, ok? Dois catetos e uma hipotenusa. A hipotenusa sempre será o lado oposto ao ângulo reto e, não por acaso, é também o maior lado do triângulo retângulo. Então, neste triangulinho aqui, nós temos os catetos 21 e 28 e temos a hipotenusa medindo 35. Então, quem é a hipotenusa? É este lado aí, que mede 35. Beleza, 35 o quê? 35 centímetros, metros, milímetros, unidades de comprimento, ok? Na letra B eu tenho o cateto oposto de alfa. Quem é o ângulo alfa? Este angulinho aqui, ok? E nós queremos o cateto oposto, ou seja, o cateto que não faz parte da formação deste ângulo, ok? Este ângulo alfa é formado pelos lados 28 e 35. Então, qual é o lado que não participa deste ângulo? É exatamente o cateto oposto, que mede 21. Na letra C, eu quero o cateto adjacente, obviamente vai ser quem? O 28. A palavra adjacente já lhe diz, né, que é o ângulo que está aqui, ó, coladinho ao ângulo alfa. É o lado que está coladinho ao ângulo alfa. Beleza. E aí na letra D eu quero o seno de alfa, certo? E aí na sequência eu vou pedir o cosseno de alfa e a tangente de alfa. Para a gente responder D, E e F, precisamos ter em mente o que é o seno, o cosseno e a tangente, né? Então, o seno é a razão, seno é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. O cosseno, vou botar aqui embaixo, o cosseno é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. E, por fim, a tangente é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Beleza. Então veja que eu tenho aqui na letra D o seno de alfa. Quem é o seno de alfa? Está aqui, cateto oposto sobre hipotenusa. Então eu já identifiquei aqui o cateto oposto, que é 21, e já identifiquei a hipotenusa, que é 35. Então é 21 sobre 35. Obviamente aqui caberia simplificação, são números divisíveis por 7, mas a gente não vai fazer isso aí porque simplesmente estamos aqui identificando, ok? Na letra E eu tenho o cosseno de alfa. Quem é o cosseno? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Cateto adjacente a gente já identificou, que é o 28, sobre a hipotenusa, que mede 35. E para terminar aqui a primeira questão, nós temos a tangente de alfa, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, na tangente a gente não trabalha com hipotenusa, vai ser 21 sobre 28. Simples assim. Beleza? Observe que na segunda questão, a questão pede algo parecido com o que a gente fez aqui na primeira, certo? A gente identificou seno de alfa, cosseno de alfa e tangente de alfa. Na segunda questão, a gente vai encontrar o seno, o cosseno e a tangente de que ângulo? Do ângulo beta. O ângulo beta é este que está aqui em cima, ok? E aí a gente precisa ter um cuidado, certo? Para não confundir as coisas. Por quê? O que é cateto oposto para alfa vai ser cateto adjacente para beta. E o que é cateto adjacente aqui para alfa vai ser cateto oposto para beta, porque, lógico, depende da posição do ângulo, ok? Então vamos lá. Quem é o seno, o cosseno e a tangente de beta? O seno a gente já sabe que é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Beleza. E quem é o cateto oposto de beta? Cateto oposto agora de quem? De beta. Beta está aqui em cima. Vai ser este ladinho aqui, ó, que não faz parte da formação do ângulo. Então vai ser 1 sobre 3, que é a hipotenusa, o lado oposto ao ângulo reto. Beleza? Não gostei dessa curva, vou deixar tudo de vermelhinho mesmo, ok? Cateto oposto sobre hipotenusa, vamos lá. Eu vou ter aqui 1 sobre
3. Belezinha. O cosseno é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Ok. Quem é o cateto adjacente de beta? É o cateto que está aqui coladinho no ângulo. É o 2 raiz de 2 sobre a hipotenusa, que é 3 também. Muito bem. E aí chegamos na tangente de beta, que vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tangente, você sabe, não trabalha com hipotenusa. Então, cateto oposto, 1 sobre cateto adjacente, 2 raiz de 2. Simples assim. Belezinha? Então, foi-se aí a primeira e a segunda questão, basicamente a mesma coisa, para a gente identificar quem é seno, cosseno e tangente, não é isso? E aí, agora sim, vamos começar nas questões que envolvem o cálculo da variável, né? Da incógnita aí, no caso, o valor de x. Calcule o valor de x nos triângulos retângulos abaixo. Ok. Na letra A, eu tenho aqui, o x é a altura deste triângulo retângulo, ok? E eu tenho um ângulo aqui de 30 graus. Perceba que x, o lado x, é o lado oposto a este ângulo. Então, já está na cara que a gente vai trabalhar com quem? Com o seno. Vamos trabalhar com o seno de 30 graus. Quem é o seno? Cateto oposto sobre hipotenusa. Então, o seno de 30 graus neste triângulo aqui é x sobre 20. Beleza. E aí, eu vou usar os conhecimentos que eu tenho a respeito do seno de 30 graus. Quanto mede, ou qual é o valor do seno de 30 graus? Você já tem idade suficiente de saber que o seno de 30 graus é 1/2. E de onde eu tirei esse 1/2? Lá daquela tabelinha trigonométrica, onde a gente tem o seno, o cosseno e a tangente de 30, 45 e 60 graus. Lembra da musiquinha? 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, raiz em cada um. Pois muito bem. Basta lembrar daquela tabelinha e a gente tem seno de 30 graus igual a 1/2. E aí, 1/2 é igual a quem? X sobre 20. E aí a gente tem essa proporção aqui, men. 1 está para 2, assim como x está para 20. Onde eu faço 2 vezes x, 2x, que é igual a 1 vezes 20, 20. Se 2x é 20, quem é x? O x aqui vai ser quem? 10. Percebeu? Percebeu que x, o lado aqui, olha, é a metade da hipotenusa, porque veja o que diz o seno de 30 graus. O seno de 30 graus é igual a 1/2. 1 está para 2, assim como 10 está para 20. Ok? O que é que 1 é de 2? A metade. O que é que 10 é de 20? A metade. Beleza? E é por isso que nós temos aqui seno de 30 graus igual a 1/2. Perceba agora na letra B que eu tenho outro triângulo retângulo aqui, tá certo? Só que o ângulo agora é de 60 graus. E detalhe, o nosso x aqui que nós vamos procurar é a hipotenusa. Percebeu aqui que é o maior lado? Sim. Então eu vou trabalhar aqui com a hipotenusa, que é o que eu vou procurar, e este cateto aqui em cima. Este cateto que está coladinho no ângulo de 60 graus é um cateto o quê? Isso mesmo, é um cateto adjacente, ok? Então, se eu tenho aqui cateto adjacente e hipotenusa, eu vou trabalhar com quem? Com o cosseno, ok? Cosseno relaciona quem? Cateto adjacente e hipotenusa, ok? Então, nós vamos trabalhar com o cosseno de 60 graus, que é cateto adjacente, 8 sobre a hipotenusa x. Perceba, tá aqui o angulinho, ok? Este cara aqui, que é onde não tem ninguém aqui, é o cateto oposto, né? Que não faz parte do ângulo. E este 8 aqui é o cateto adjacente. Tudo bem? E aí, novamente, nós vamos para aquela tabelinha trigonométrica, ok? E vamos extrair de lá o valor do cosseno de 60 graus. Você sabe quanto é o cosseno de 60 graus, man? Cosseno de 60 graus é 1/2. 1/2 também, professor? Exatamente. E aí, 1/2 é igual a quem? 8 sobre x, ok? E aí, você vai novamente fazer aqui meios pelos extremos e vai obter o quê? 1 vezes x é x e 2 vezes 8 é 16. Perceba que o valor que você encontrou aqui para a hipotenusa é o dobro do cateto aqui, ó, do cateto adjacente. Exatamente, nós acabamos de ver aí. Por quê? Porque a relação é de 1 para 2.
o cosseno de 60 graus é igual ao meio. Beleza? E perceba que se o ângulo fosse este aqui embaixo, este ângulo aqui seria de quanto? De 30 graus. Tudo bem? 30 graus, 60 graus, 90. Ok? Então, se o ângulo fosse esse aqui de baixo, este aqui seria de 30 graus. E perceba, você teria a mesma relação de 1 para 2, porque o seno de 30, cateto oposto sobre hipotenusa, é igual ao meio da mesma forma. Beleza? Seguiu aqui na quarta questão, onde você tem: calcule os catetos x e y no triângulo retângulo. E aí você tem dois dados aqui, ó. Cosseno de 40 graus igual a 0,77 e seno de 40 graus igual a 0,64. Beleza? O que é que nós temos que fazer? Achar as medidas x e y desses catetos. Veja que a questão não diz aqui, não informa para a gente qual é o ângulo reto, mas diz que x e y são catetos. Então, se x e y são catetos, o ângulo reto só pode ser quem? Só pode ser este aqui. Tudo bem? Beleza. Então, vou tomar como base aqui o ângulo de 40 graus. Sim, tomar por base este ângulo de 40 graus para achar os valores de x e y, que são catetos aí deste triângulo retângulo. Beleza, então. Então, vamos começar pelo x? Vamos lá, vamos pelo x aqui. Então, o que é que o x é do ângulo de 40 graus? O x é cateto oposto ou é cateto adjacente? Ou será que x é a hipotenusa? A hipotenusa não é? Porque se aqui em cima nós temos o ângulo reto, o lado oposto a este ângulo é a hipotenusa. Tudo bem? Então, a hipotenusa aqui é o 8, tudo bem? O maior lado do triângulo retângulo. E aí eu quero calcular o valor de x. Quem é x? É cateto oposto ou é cateto adjacente? É cateto adjacente, porque ele está aqui coladinho, ó. Coladinho no meu ângulo de 40 graus. Tudo bem? Então, se ele é cateto adjacente, nós vamos usar o cosseno. Cosseno de quem? Do ângulo de 40 graus é igual a cateto adjacente, x, sobre a hipotenusa 8. Ok. Sabemos quem é o cosseno de 40 graus? Sim, foi dado aqui na questão. Cosseno de 40 graus é 0,77. Então, vou usar essa informação. 0,77 é igual a x sobre 8. E aí, pessoal, nós temos aqui novamente uma proporção, ok? Temos aqui uma proporção onde aqui embaixo não tem ninguém, mas aqui mora um 1. Aquele 1zinho invisível, né? Que sempre aparece. E aí a gente vai fazer o quê? Meios pelos extremos, do mesmo jeito. Tudo bem? E aí fazendo aqui 1 vezes x dá quanto? Dá x. Vou botar ele aqui, vou botar ele aqui em cima. X é igual a quanto? 8 vezes 0,77. Ok? 1 vezes x, 8 vezes 0,77. Vamos fazer essa continha? Vamos lá. 0,77 vezes 8. Então, 8 vezes 7 dá 56. Subiu 5 para cá. 8 vezes 7, 56 também. Mais 5, 61. Subiu 6. E aí, 8 vezes 0 dá 0, mais 6, 6. Tenho duas casas decimais, desconto duas casas decimais, 6,16. Está aqui a medida deste cateto x. Ok? Vamos apagar esta continha e vamos agora atacar o valor de y. Ok? Para achar o valor de y, vamos olhar para y e vamos nos perguntar o que é que y é em relação ao ângulo de 40 graus. Ele é cateto oposto ou é cateto adjacente? Cateto oposto. Beleza. Então, se é cateto oposto, a gente usa quem? O seno. Vamos fazer de outra cor? Sim, para não ficar tudo uma cor só e vai misturar. Seno de quem? Do ângulo dado, 40 graus, é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto y, hipotenusa 8. E aí, cabecinha, eu vou usar aquele valor que foi dado lá, ó. Seno de 40 graus é 0,64. Então, lá vou eu. 0,64 é igual a y sobre 8. Da mesma forma, eu tenho aqui embaixo aquele velho 1zinho invisível e vou fazer o meios pelos extremos. Onde eu vou fazer 1 vezes y dá y, sim,
que é igual a 8 vezes 0,64. 8 vezes 0,64. Vamos fazer essa continha? Vamos. 0,64 vezes 8. Rau. 8 vezes 4, 32. Coloco 2 e subo aqui a dezena. 8 vezes 6, 48. 48 mais 3, 51. 1 aqui, 5 lá em cima. E aí, 8 vezes 0 dá 0. Mais 5, 5. 5,12. Beleza, então eu tenho duas casas decimais aqui, desconto duas casas decimais e está aqui 5,12. É isso aí. Está aqui o valor de x, está aqui o valor de y e vamos agora para a questão número 5. Beleza, vamos apagar aqui. Vamos agora atacar a quinta questão. Subiu. Uma torre é observada a 60 metros de distância sob um ângulo de 30 graus. Determine a altura da torre. Belezinha. Então, veja que ela é observada daqui, ó, neste ângulo de 60 graus, e a observação é feita a 60 metros desta torre. E o que é que nós queremos saber? Nós queremos a altura. A altura, obviamente, forma aqui um ângulo reto com o solo, ok? Não aparece aqui, mas a gente subentende isto, ok? Forma aqui um ângulo reto e nós queremos essa altura aqui, vamos chamar de altura H, tudo bem? Certo. Então vamos lá. As informações que eu tenho aqui são, além do ângulo, eu tenho a distância, né, do ponto de observação até a torre e estou procurando aqui o H. O H é, essa altura aí, cateto oposto ao meu ângulo de 30 graus. Beleza. E esse 60 aqui é hipotenusa? Não. 60 aqui é cateto adjacente. Nós não temos ninguém aqui, nada na hipotenusa. Nós não temos nenhuma informação a respeito da hipotenusa aqui, man. Veja, se aqui é o ângulo reto, a hipotenusa é lá em cima, a gente não tem. Tudo bem, então nós vamos trabalhar com o que aqui? Cateto oposto e cateto adjacente. Vamos trabalhar com o que a gente tem, ou seja, com a tangente de 30 graus. Tangente de 30 graus é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. O cateto oposto é H e o cateto adjacente é 60. E aí, você vai para a sua tabelinha trigonométrica e vai extrair a tangente de 30 graus. Quanto é a tangente de 30 graus? A tangente é diferente, eu conto para você. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Lembrou da musiquinha? Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Pois muito bem, a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3, ok? Que é igual a quem? H sobre 60. E aí, de novo, a gente tem aqui uma proporção e aí a gente sai pelo meio, pelos extremos. 3H é igual a 60 vezes raiz de 3. Então vamos lá, 3H, vamos aqui subir aqui, 3H é igual a, vou ficar sem espaço, não é? Sim. Então vou colocar aqui, 3H é igual a 60 raiz de 3. Será que dá para puxar um pouquinho aqui? Talvez sim, não é? 60 raiz de 3. E aí a gente vai ter que H é igual a 60 raiz de 3 sobre 3. Ó, esse 3zinho aqui do H desceu aqui. E aí, para fechar isso aí, a gente vai ter... por que eu não fiz lá em cima, não é? Isto. H igual a 20 raiz de 3. Ok? Raiz de 3 o quê? Metros. Então, geralmente, às vezes foi bom, né? As questões vêm informando quanto é que a gente deve usar o raiz de 3, ou seja, use raiz de 3 igual a 1,7. Aí você faria 20 vezes 1,7 e daria a medida exata aqui, acho que são 20 vezes 1,7. Dá o quê? 34, né? Seria o quê? 34 metros. É isso mesmo? Vamos lá, caso eu usasse raiz de 3 igual a 1,7,
Então 0, 2 vezes 7, 14, vem 1 para cá, 2 vezes 1, 2 mais 1, 3, 34, exatamente, 34 metros, ok? Se a questão informasse para a gente usar a raiz de 3 igual a 1,7. Então você teria essa opção de chegar na resposta 34 metros a altura desta torre, tudo bem? Mas como não foi informado aqui, a gente pode deixar aqui mesmo, tá certo? 20 raiz de 3 metros, que dá quanto? Dá 34. Tudo bem? Ok, então. Então quem fez, colocou 34, ou quem fez e deixou só 20 raiz de 3, foi considerado certo do mesmo jeito. Por quê? Porque também está certa a resposta. Tudo bem? Então vamos lá para a sexta questão, onde eu tenho aí, Ângela vai do ponto A ao ponto B, subindo uma rampa de 30 graus de inclinação. Beleza. Conforme a figura. Então tá aqui a rampinha, 30 graus, ela vai deste ponto aqui até aquele ponto lá. Beleza. Calcule a distância percorrida por Ângela, sabendo que o topo da rampa está a 10 metros de altura do solo. Então, é este 10 aqui que é informado, tá certo? É o desnível entre a parte de cima e a parte de baixo é de 10 metros. Nós queremos saber quantos metros ela andou. Então, acho que a gente já tem aqui que ela andou 12, mas a distância D aqui, da rampa, não é? Mais 12. Então, 12 mais 12, 24. 24 mais D. Então, o que nós precisamos descobrir aí, que ainda não sabemos, é a medida D, ok? E como é que nós vamos descobrir isto? Usando a razão trigonométrica, ok? O ângulo aqui é um ângulo de 30 graus, e o que eu tenho lá do outro lado é exatamente o cateto oposto, ok? Tem um cateto oposto aqui. Então, tá na cara que eu vou usar quem aí, man? Vou usar quem? O seno de 30 graus, que relaciona o cateto oposto, que é 10, sobre a hipotenusa, que é o que eu estou procurando, ok? E aí, você vai lá na sua tabelinha e extrai o seno de 30 graus. Na sua tabelinha mental, que você já sabe isto, man, 1/2 é igual a 10 sobre D. É isso aí, man. E aí você vai fazer o quê? Meios pelos extremos, você vai ter 2D, 2D não, 1D, né? 1 vezes D, vamos botar aqui, 1 vezes D é igual a 2 vezes 10. Então, 1 vezes D dá D, e 2 vezes 10, 20. Tá na cara, man, que a sua hipotenusa aí é o dobro do seu cateto oposto, afinal de contas você tem aí o ângulo de 30 graus. Então, descobriu aqui que D mede 20, a distância, vamos botar aqui, distância AB, percorrida por Ângela, vai ser igual a 12 mais 12 mais 12 mais 12 mais 20, não é? Sim. 12 mais 12 mais 20. E aí, essa distância AB é 34, é isso mesmo, 24 mais 20, 44. 44 metros. Isto. 34 foi a questão anterior, não é? Então tá aí, man. Mais uma para a conta e vamos para a sétima questão. Sétima e última? Não, tem mais uma, não é? Essa aqui é a penúltima, é. Sétima questão. A figura abaixo representa um barco atravessando um rio, partindo de A em direção a B. Então ele sai daqui e vai para cá, só que a forte correnteza arrasta o barco em direção ao ponto C. Ao invés de ir reto, ele vai aqui na diagonal, que vai sendo levado pela correnteza, formando aqui este ângulo de 60 graus, conforme você vê aqui na figura. Sendo a largura do rio de 120 metros, algumas pessoas erraram aqui porque botaram 120 aqui em cima, ok? Isso aí não é a largura do rio é isto aqui, 120 metros, ok? Isso aqui é o que? Um comprimento, uma parte do comprimento do rio. Qual a distância percorrida pelo barco daqui para cá, de ponto A ao ponto C? Então, nós queremos justamente isso aqui, né? O que é que nós temos aqui? Nós temos a hipotenusa, que é aquilo que nós estamos procurando, ok? E nós temos o cateto adjacente. Perceba que este ladinho aqui, de 120 metros, é o cateto adjacente do ângulo de 60
graus. E aí, se você tem cateto adjacente e hipotenusa, você vai trabalhar com o cosseno de 60 graus, que é igual a cateto adjacente, 120, sobre hipotenusa, que é o que nós vamos procurar. Quem é o cosseno de 60 graus? 1/2. 1/2 é igual a quem? 120 sobre x. E aí, simples assim, meios pelos extremos, 1 vezes x é x, 2 vezes 120 é 240 metros. Ele andou aqui do ponto A ao ponto C. E deu o dobro da largura aqui, justamente porque este ângulo aqui é um ângulo de 60 graus. Aquilo que a gente já falou na questão anterior. Este outro ângulo aqui seria um ângulo de 30 graus. E em relação a este ângulo lá de cima de 30 graus, o que você tem aqui é o cateto oposto. E aí a mesma relação de 1 para 2. Beleza? Agora sim, chegamos na última questão e eu tenho aí um prédio, projeta uma sombra de 40 metros quando os raios solares formam um ângulo de 45 graus com o solo. Beleza? Qual a altura deste prédio? Então tá aqui o solzinho formando um ângulo de 40 graus? Não, 45 graus com o solo, ok? E nós queremos saber a altura do prédio. Tudo bem? A pontinha da sombra, que o final da sombra está aqui a 40 metros de distância. Então, pessoal, qual é a razão trigonométrica que você vai usar aí? Ok? Perceba, não tem ninguém aqui na sua hipotenusa, ok? Ninguém. Então, já é uma dica que você não vai trabalhar com hipotenusa, ok? Você vai trabalhar com quem? Com a tangente, que relaciona cateto oposto e cateto adjacente. Veja que a altura do prédio é o cateto oposto ao ângulo de 45 graus. E a sombra do prédio, ok? A sombra do prédio é o cateto adjacente deste ângulo de 45 graus. Beleza? Então, nós vamos trabalhar com a tangente de 45 graus, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, que vai ser H sobre 40. H sobre 40. E aí, quem é a tangente de 45 graus? Você olhou lá na sua tabelinha, ou você procurou na sua mente, lembrou lá da musiquinha, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3, percebeu que a tangente de 45 graus é 1, é 1. Então, 1 é igual a H sobre 40. E veja o que é que vai acontecer aqui, man. Você tem aqui embaixo aquele 1zinho invisível, tá certo? E você tem o quê? Meios pelos extremos. Mas qual é o número que dividido por 40 dá igual a 1? É o próprio 40, ok? 1 vezes H dá H. 1 vezes 40, 40. Então, a altura aí é 40 metros. Isto sempre vai acontecer, sempre que você tiver um ângulo de 45 graus em um triângulo retângulo, os catetos terão medidas iguais, ok? Isso acontece sempre que o ângulo é de 45 graus. Este cateto tem a mesma medida que este outro aqui. Tudo bem? Então foi isso. Tá aí as questões respondidas e conferidas. Então é isto, a gente se vê numa próxima. É nóis, tamo junto e tchau.